No próximo capítulo de Mar do Sertão, Deodora vai convencer Tertulinho a tirar José do mapa para sempre. Porém, enquanto a Megera estará do lado de seu filho mimado, o Coronel Tertúlio decidirá partir para o lado de José, declarando apoio total ao pai de Manduca. Porém, nessa guerra, as coisas podem ficar bem mais sérias depois que Xaviera encontrar novamente os documentos na casa de Tertulinho que comprovam o envolvimento entre ele e Rivaldo Pereira. E o que parecia ser apenas mais um caso de polícia acabará se transformando em algo muito pior. O coronel ainda vai decidir dar um presente a José inesperado, e o que Deodora tanto temia esse tempo todo, a ponto de fazer ela deixar o seu marido dormindo por tanto tempo, finalmente acontecerá. O público ficará chocado, não só com o que está por vir a partir daí, mas também com as consequências que José e Tertulinho terão que enfrentar. Mas antes de continuar, se você quer ficar por dentro de todas as notícias de Mar do Sertão, então não saia daí e assista até o final. E se possível, já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, sempre que sair um vídeo novo, o YouTube irá te avisar. Vocês gostariam de ver Tertulinho sendo preso pelo crime que ele tentou cometer com José no passado? Sim ou não? E acham que o coronel deveria perdoar Deodora depois de tudo que ela fez com ele? Ou que ele deveria denunciá-la e mandar ela pra cadeia? Me conte aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião. A propósito, me conte aqui embaixo também de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo começa com o coronel preocupado com que essa guerra entre José e Tertulinho acabe somente quando um dos dois estiver morto. Candoca diz: "Nada para esses dois. Eu e Manduca já tentamos de tudo, demos até gelo neles dois, e mesmo assim, eles continuam nesse pé de guerra." O coronel fala: "Talvez se eu der o que Zé Paulino tanto quer, o que ele vem tentando ter há anos." Candoca pergunta: "E o que seria?" O coronel diz: "As terras do pai dele, de Daomé." Candoca fala: "E o senhor não acha que Tertulinho vai ficar ainda mais irritado com isso?" O coronel então revela: "É o direito dele, é o direito de Zé Paulino, Candoca. E não é só porque são terras de Daomé, não." Candoca fica sem entender o que o coronel quis dizer com isso e pergunta: "Tem mais alguma coisa sobre José que eu não tô sabendo, coronel? O senhor tá muito misterioso pro meu gosto." E ele responde: "Pior que tem, Candoca, mas eu ainda não posso dizer. O que eu posso te dizer agora é que Zé Paulino tem mais direitos do que Tertulinho, e nem ele e nem Tertulinho podem saber disso agora." Isso só deixará Candoca ainda mais desconfiada, mas ela nem imagina que, assim como Tertúlio, Deodora também sabe a verdade sobre quem é Zé Paulino. A Megera vai olhar para Tertulinho e dizer: "Meu filho, tu não pode se dar ao luxo de deixar José livre para procurar esse tal Rivaldo Pereira. Ele vai descobrir uma hora ou outra que foi você. Tu vai ter que acabar com essa história de uma vez por todas, vice." Tertulinho pergunta: "Como, manhã? Dando cabo em Zé Paulino, é?" E Deodora diz: "Mas é claro, um acidente talvez. O que importa é que ele já nos deu muito trabalho e não pode atrapalhar mais nada." Dirá Deodora preocupada com a herança de seu filho, caso José descubra que ele possui sangue dos Tertúlios nas veias. Tertulinho vai guardar o documento de Rivaldo Pereira, mas Xaviera se mostrará uma grande golpista, pronta para colocar o seu plano em ação.
A faxineira vai esperar até o dia seguinte e quando voltar à casa de Tertulinho, ela diz: Droga, onde é que foi parar aqueles papéis? Xaviera começa a procurar quando Tertulinho aparece e pergunta: O que é que tu tá fazendo aí? E ela responde assustada e disfarçando: Eu tava arrumando horas. Tu não me contratou pra isso? Tu deixa uma zona e sobra pra quem arrumar? Pra mim. Tertulinho aproveita o momento, não resistindo à beleza de Xaviera de faxineira, e diz: Bom, se tu quiser, posso te levar pra descansar no quarto. Topa? E logo em seguida, ele leva um belo tapa na cara de Xaviera, que diz: Tu me respeite que eu sou mulher séria? Tertulinho fala: Isso é jeito de tratar o teu patrão? Pois tá demitida. E Xaviera responde: E isso não é jeito de tratar uma mulher. Eu vou e é com gosto, mas é direto pra delegacia te denunciar por abuso. Vou pegar as minhas coisas. Tertulinho se desespera e diz: Não faz isso. Perdão, tu tá certa. Fica. E eu ainda te dou um bônus no teu pagamento, pode ser? Xaviera pensa nos documentos que precisa encontrar para José e no dinheiro que vai ganhar de Tertulinho, dizendo: Ok, eu fico. Mas que fique claro que essa foi a última vez que me desrespeitasse como mulher, vice. Colocando Tertulinho em seu lugar. Xaviera acaba encontrando uma pasta com os documentos no quarto do Playboy e voltará correndo até José para mostrar a ele. O pai de Manduca vai dizer: Perfeito, era o que eu precisava. Obrigado, Xaviera. Eu ainda espero muito de coração poder devolver essa gentileza todo um dia. Mas antes que José consiga seguir com o seu plano de entregar Tertulinho para a polícia, ele receberá uma ligação do Coronel Tertúlio, o chamando com certa urgência na fazenda. Ao chegar lá, ele pergunta: Confesso que tô bem surpreso de ver o senhor acordado, depois de ter passado todo aquele tempo dormindo. O coronel revela brevemente que foi Deodora a culpada e em seguida ele diz: Mas eu te chamei aqui pra lhe contar outra coisa. Calma, que tu já vai entender. Ele chama Catão e diz: Catão, por favor, pegue aquele documento na minha sala, na segunda gaveta da minha mesa do escritório. Eu preciso que Zé Paulino veja uma coisa. José fica curioso e assim que Catão volta com o documento em mãos, o coronel diz: Eu devia ter lhe contado isso antes, mas antes tarde do que nunca. Está aqui, leia. José pega o papel e fala: Um testamento do senhor? O que eu tenho a ver com isso? O coronel diz: Continue lendo, por favor, Zé Paulino. José obedece e assim que vê o seu nome no documento, ele arregala os olhos, dizendo: O quê? Como assim? O que é isso aqui? Por que o meu nome tá aqui? Porque eu sou seu herdeiro. O coronel, com um olhar arrependido, revela: Porque, José, tu é meu filho, o meu filho bastardo. Deixando José completamente chocado com a revelação de seu pai. Ele diz: Não, isso não pode ser verdade. O senhor só pode estar brincando. Eu nunca seria seu filho. O coronel então conta: Eu sei que isso é assustador, mas eu tive meus motivos. Porque acha que sempre te tratei como um filho. Até o próprio Tertulinho, sem saber da verdade, percebia que você era meu filho preferido. José pergunta: Filho preferido? O senhor tá escutando o que tá me dizendo? Eu passei a minha infância na miséria, com as sobras dessa família. Eu não tenho nada a ver com vocês, não. Porém, o coronel surpreende ao dizer: Pode parecer estranho, mas sinceramente eu faria tudo de novo. Porque você se tornou o filho que eu sempre quis. Você teve uma criação difícil, isso é verdade. Mas ela te tornou esse homem íntegro e batalhador, diferente de Tertulinho,
que sempre me deu dor de cabeça e sempre foi mimado por Deodora. E hoje é esse homem que você vê, que não aceita um não, que acha que pode tudo. José diz: nisto tem razão. Só Deus sabe o que eu teria me tornado se fosse criado por pessoas ruins como vocês. O coronel conta: eu quero reparar isso, o máximo que eu conseguir. Eu ouvi tudo que você me disse aquele dia que me visitou. Eu estava fingindo estar dormindo, mas já tinha sido acordado pela Ismênia e quero começar lhe dando as terras de Daomé, teu pai de criação. Ele era um homem bom e por isso sempre tive uma dívida com ele. Nesse momento, Tertulinho aparece e ao ver José, ele pergunta: mas o que é que esse cabra tá fazendo aqui? Tá difícil de entender que eu não quero tu nas minhas terras, homem. Nem no Catende, nem na minha casa, nem no quinto dos infernos que me pertence. Isso tudo aqui é meu, rapaz. Bora, sai de minha casa. Porém, apesar de José não perdoar o seu pai pelo que ele fez, o ex-empresário dá um sorriso e se aproveita da situação, dizendo: nossas terras, Tertulinho. Essas aqui são nossas terras. Tertulinho pergunta: o quê? E José conta: é isso mesmo que tu ouviu, irmãozinho. Mas não pense que isso vai me impedir de te colocar na cadeia não, vice. Depois que a enfermeira te reconhecer como o tal Rivaldo Pereira, o meu primo misterioso que me visitou e tentou me matar enquanto eu tava no hospital, tu vai preso. O coronel pergunta: do que é que ele tá falando? E é aí que as coisas ficam cada vez mais interessantes. Tertulinho não entende o porquê José o chamou de irmão e se desespera quando ouve o nome Rivaldo Pereira novamente. Já José irá dizer: nosso pai acabou de me contar que eu também sou filho dele e que por isso eu fui criado por Daomé. Alguém aqui pulou a cerca, não foi? Então essas terras aqui também são todas minhas por direito de sangue. Além do mais, tá tudo no testamento que eu li. E sobre o nome, Rivaldo Pereira, não lhe é familiar, não? O coronel pergunta: do que é que ele tá falando? Tertulinho diz não fazer ideia, mesmo estando suando frio, e José afirma: eu acredito que seu filho tenha se disfarçado com documentos falsos, se passando por meu primo. Ele descobriu que eu estava vivo em um hospital logo após o acidente, depois que a Damastor me deixou no hospital, numa cidade vizinha, e Tertulinho foi lá para dar cabo de mim e me roubar a candoca. Tertulinho diz: mas do que é que tu tá falando, rapaz? Pra mim tu tava morto desde o dia do acidente. E José afirma com um sorriso no rosto: ah, é? É o que vamos ver. Eu tenho uma testemunha daquela época, uma médica que me atendeu, e basta ela olhar para essa tua cara nojenta para confirmar se era mesmo tu ou não. Tertulinho perde a cabeça e avança em José, só confirmando a sua culpa no cartório e deixando o coronel em choque. Tertúlio diz: chega vocês dois, vocês são irmãos e eu não quero saber de briga. O coronel ainda diz: Zé Paulino, agora vá-se embora, vice, que eu preciso ter uma conversa com Tertulinho a sós. José diz em tom de deboche: como quiser, papai. José vai embora e Tertulinho pergunta: mas que desgraça de história é essa? Não pode ser verdade. Porém, o coronel diz: mas é. Agora me diz, você, do que é que ele estava falando? Tu sabia que ele estava vivo naquela época? Que ele estava no hospital e não avisou ninguém? Tertulinho diz: eu sei lá do que ele estava falando, mas devia estar morto mesmo. Eu não vou dividir a minha herança com ninguém, nem que eu mesmo tenha que eliminar a concorrência. O coronel então avisa: eu acho bom tu reavaliar essa tua rebeldia. Senão quem perde tudo é tu, Tertulinho. Eu te deserto e te deixo sem um tostão furado.
deixando o playboy preocupado com o seu futuro. Tertulinho comenta consigo mesmo: eu preciso mais do que nunca dar cabo nesse peste, antes que eu perca tudo. O playboy irá chorar as pitangas para sua mãe, que diz: eu já sabia disso, e era exatamente isso que eu tava tentando impedir. Quando teu pai levou um tiro, eu acho que ele ficou reflexivo e decidiu, de uma hora para outra, ser um bom samaritano e dar tudo que é nosso para José. Ele queria contar a verdade para José, e se ele fizesse isso, teria mais um herdeiro da fazenda. E pior, ele teria acesso e poder sobre nossas terras, que seria dele também. Bom, que agora é, né? Por enquanto, teu pai me disse no posto de saúde, assim que levou o tiro e se recuperou um pouco, que queria contar a verdade para Zé Paulino. Então eu tive que tomar uma providência, pelo bem de nossa família. Tertulinho diz: agora que eu sei disso, eu tô com a senhora. Ele devia ter ficado dormindo. Se eu soubesse disso, eu não teria desejado tanto para que ele acordasse. Mesmo ele sendo meu painho. A gente precisa acabar com Zé Paulino, e de uma vez por todas, antes que ele tome a nossa fazenda também. Deodora afirma: e tu sabe qual é o único jeito de fazermos isso, não é? Tu vai ter que matar ele, e rápido. Deixando claro que os vilões pretendem atacar a qualquer momento. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram do momento revelação entre pai e filhos? Sim ou não? E gostariam de ver Tertulinho sendo preso depois que José conseguir provar que ele é o homem que tentou se passar por seu primo e tirar a sua vida no hospital? E vocês acham ainda que José deveria perdoar o coronel depois de tudo que ele fez, já que o coronel parece estar arrependido? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, ela é muito importante pro vídeo. E tem mais novidades de Mar do Sertão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Inscreva-se no canal para não perder nenhum acontecimento da sua novela favorita.